Você calcula o seu preço aplicando um percentual em cima do custo de aquisição de seus produtos? Se você faz isso, você pode estar cometendo um grande equívoco ao não observar os tributos sobre as vendas e aquisições de seus produtos. Ignorar o impacto dos tributos na formação de preços pode ser um grande equívoco e pode te levar a perder dinheiro. A maioria dos empresários, quando eles pensam em formação de preço, eles pensam somente em 3 aspectos: os custos, as despesas e a margem de lucro desejada, e acabam ignorando as questões tributárias. Para você fazer uma precificação correta, é importante que você observe esses 4 elementos: os custos, as despesas, a margem de lucro desejada, mas também o impacto dos tributos na formação de preço. Ou seja, você vai precisar observar quanto de tributos incide nas suas vendas, assim como os créditos que você pode obter ao adquirir esses produtos que você está revendendo. Aplicar um percentual sobre o custo de aquisição, ele é intuitivo, ele é fácil, e muitos empresários brasileiros realmente utilizam essa metodologia, ou seja, eles utilizam o markup, aplicando esse markup para encontrar o preço de venda. Porém, o markup, quando ele não abarca as questões tributárias, ele pode ser um grande equívoco. Agora vamos observar para fins práticos como o tributo ele pode consumir uma parcela considerável de seu lucro desejado. Bora imaginar aqui que a gente comprou um produto por R$50 e aplicou 100% em cima desse custo, ou seja, a gente vai vender esse produto a R$100. E aí, a priori, quando a gente não observa a questão tributária, a gente pode ter uma falsa sensação de que nosso lucro ele foi de R$50, ou seja, o preço de venda menos o custo que a gente teve para adquirir esse produto. Porém, quando a gente considera os tributos, vamos dizer que a gente incidiu 20% de tributos nessa venda. Se a gente vendeu a R$100, R$20 foi relativo a tributos. Ou seja, a margem que a gente esperava que fosse de R$50, ela passa a ser apenas de R$30. E aí agora perceba que se a gente planejou nossa estrutura de custos, compras e aquisições com a margem de lucro de R$50 e na verdade a gente teve somente R$30 de margem de lucro, isso pode ter um grande impacto no seu negócio, pode ter um grande impacto operacional e no fluxo de caixa de sua empresa. Já que a gente está falando do impacto dos impostos na formação de preço, a gente não pode desconsiderar aqui os impactos da reforma tributária, que ela já está valendo desde 2026 e vai fazer uma grande mudança na forma como se calculam os impostos no Brasil. Então, a partir da reforma tributária, a gente passa a ter um creditamento amplo das aquisições, de compra de matéria-prima, compra de insumos, materiais para revendas, além de outros itens adquiridos que podem dar direito a crédito. E aí, essa estrutura de créditos, ela vai mudar consideravelmente também a estrutura de custos de aquisição de seus produtos. Consequentemente, vão ter alterações na formação de preços. Diante desse cenário de reforma tributária e de formação de preços, o que você deve observar para conseguir fazer uma boa formação de preços para que sua empresa ela não perca a margem de lucro e também não perca a competitividade? Um dos primeiros aspectos a observar é quais são seus fornecedores, quem são eles, qual é o perfil de seus fornecedores, ou seja, identificar se seus fornecedores, a partir de 2027, eles passam a oferecer créditos para você. E se esses créditos eles chegam até a sua empresa, consequentemente você vai ter uma redução de custos. Um outro aspecto que você deve observar é a estrutura de custos do seu negócio, ou seja, a estrutura de custos fixos, a estrutura de custos variáveis e quais são os impactos dele na formação de preço. Por exemplo, a aquisição de itens, por exemplo, um aluguel que é uma estrutura de custo fixo que você vai pagar todos os meses vai gerar créditos para a sua empresa. Então, esses aspectos devem ser observados também na formação de preço a partir do ano de 2027. Outro aspecto muito importante é você conhecer qual é a carga tributária de cada um dos produtos ou serviços que você está vendendo. Por quê? Porque com a reforma tributária, muitos dos benefícios que existiam até o ano de 2026, eles vão deixar de existir, assim como alguns produtos eles vão ter alíquotas reduzidas ou alíquotas majoradas em função das características específicas de cada um dos produtos. Então, entender qual é o produto ou qual é o serviço que você está vendendo é importante, porque você vai entender também qual é o impacto do tributo na sua formação de preço. Por fim, como a reforma tributária ela não vai ser implementada toda de uma única vez, ela vai ser implementada por partes, ou seja, em 2027 a gente vai ter um período de implementação, em 2028 uma outra implementação, e cada uma dessas implementações vão impactar diferentemente os tributos e, consequentemente, a formação de preços. Então, é importante que você faça simulações em cada um desses cenários, ou seja, fazer uma simulação específica para 2027, uma simulação específica para 2028, uma simulação específica para 2029 e por aí vai. Então, entender como funciona a sistemática dos tributos vai influenciar diretamente
qual vai ser a sua margem de lucro e também vai influenciar diretamente a sua competitividade. E a partir de 2027, certamente, entender como funciona essa dinâmica vai te colocar em um outro patamar e vai te fazer ter mais competitividade diante de seus concorrentes. Se você entende que compreender a questão tributária e como ela vai impactar a sua formação de preço e te colocar em níveis diferentes de competitividade com seus concorrentes, então siga a nossa equipe, porque a gente vai sempre estar discutindo questões relacionadas à reforma tributária. Somos Almeida Oliveira Contabilidade e ajudamos empresários a transformar a reforma tributária em decisões de margem, lucro e formação de preços.